Estamos aqui mais uma vez para trazer algumas dicas para vocês. Dessa vez vamos tratar sobre o nosso fogareiro, que estamos fazendo uma manutenção nele, conforme a gente já apresentou em outros vídeos, só que dessa vez a gente quer apresentar de forma bem detalhada como é a construção dele. Vamos lá ver. Chama muito boa. Então, estamos aqui com nossas ferramentas e equipamentos. Esses materiais desse lado são as peças do antigo fogareiro. A gente vai estar reutilizando algumas delas. Essas duas ferramentas, então, é uma serra de ferro para então cortar peças de aço, e essa aqui é uma lima que é utilizada para enfiar enxada, facas e equipamentos. Então ela vai ser utilizada para desbaste das peças de metal. Aqui nós temos o bico de Bunsen. Esse é um equipamento que é encontrado em casas de química. Ele é utilizado para fazer análises em laboratórios. Então você conecta ele ao gás de cozinha normalmente, e aqui em cima, isso é a chaminézinha dele, sai o fogo que eles aquecem as amostras e tudo mais. Mas a gente adapta ele para então fazer a nossa cozinha, o nosso fogareiro. Por quê? Porque essa é uma peça que ele tem um ajuste muito fino, e ele já tem a base aqui para suporte, para a gente então fazer a estrutura aqui de conexão para suporte da panela, e a gente consegue também trabalhar essa ponta para que a gente faça a conexão da serpentina, que é essa peça aqui. Então ela é uma serpentina que tem em torno aí de 7 milímetros de diâmetro. Então a gente vai conectar aqui no bico de Bunsen para fazer aquele esquema de transformar o álcool líquido em vapor. Então, comprei o bico de Bunsen. Por onde eu começo então a fazer essa adaptação? A gente iniciou cortando essa chaminé do bico de Bunsen. Então ela vem comprida, cortou e deixou somente essa ponteira aqui, respeitando aí o tamanho dessa janela. Eles chamam de janela, que é uma entrada de oxigênio que faz a mistura com o gás. Então a gente vai tentar aproveitar essa janela e ver se isso também não aumenta a eficiência da queima do nosso combustível. Depois de cortado então a chaminé, a gente fez o desbaste aqui dessa ponteira do bico de Bunsen. Por quê? Porque essa ponta ela vem grossa, porque ela vem adequada às mangueiras de gás de cozinha, que são umas mangueiras de um diâmetro aí de 1,5 cm, 2 centímetros. E a nossa serpentina, essa serpentina de cobre, ela tem uma espessura de em torno de 7 milímetros. Então a gente desbastou a ponto de conseguir então encaixar aqui dentro, e o próximo passo vai ser enrolar essa serpentina para que ela fique sobre a chama e possa receber calor antes de conduzir o álcool aqui dentro e injetar no bico para queima. Para a gente entender melhor qual que é o princípio de funcionamento do fogareiro.
Então, olha, a gente vai conectar a serpentina e aqui ela vai estar enrolada sobre a chama. Então, ó, o combustível ele vai entrar por essa extremidade, vai passar por cima da chama, vai receber o calor e ali dentro o álcool vai ser transformado em vapor. Ele vai de líquido para vapor. Quando ele se transformou em vapor, ele vai descer pela serpentina, vai acessar aqui a entrada do bico de Bunsen, onde a gente vai desbastou, e vai para o bico, passar no registro para o bico que lança a chama e vai retroalimentando. Então ele vai aquecendo, transformando o álcool em vapor, já vai indo para queima. Então a gente vai queimar somente o gás do álcool. Agora com um alicate, eu vou começar então a enrolar a serpentina e eu vou ter que ir entortando ela para que ela se ajuste adequadamente aqui a essa conexão com o bico de Bunsen e tenha todas as curvas que deem essa configuração aí sobre a chama, né, para receber calor então quando o fogareiro estiver em funcionamento. Terminei de entortar então a serpentina. Vocês viram que eu utilizei como base essa estrutura do fogareiro, que se trata do que? Essa base aqui embaixo desse apoio, que aqui é o apoio da panela, ela é a mesma peça que essa, só que esse aqui é do modelo antigo de bico de Bunsen que a gente utilizou. Então o que vamos fazer? Para otimizar, para a gente ter mais agilidade no processo, vamos estar reutilizando isso aqui. Se você vai estar fazendo um novo, então o que recomendamos? Fazer 4 furos aqui e aí fixar essas hastes de aço. É uma haste de aço de uns 3 milímetros, entorta nela nesse formato, ó, ângulos de 90 graus e vai encaixar nos furos. Nessa base aqui nós colocamos o epóxi, então é aquela massinha que você mistura, depois ela fica bem dura. Então esse epóxi serviu como trava entre essa base e as hastes que vão dar sustentação na panela. Se você ver aqui no fundo também, então a gente entortou as pontas das hastes e cobriu elas com a massa de epóxi. E isso dá uma sustentação bem tranquilo para sustentar as panelas enquanto a gente cozinha. Bom, como a gente vai considerar então essa peça para estar montando fogareiro, vocês viram que a gente já entortou a serpentina conforme o encaixe aqui. Então, um dos critérios para estar montando a serpentina é esse, você observar os espaços para que tenha esse suporte da panela. Outra coisa, a gente havia conversado para fazer uma serpentina que ela ficaria em forma de espiral. Mas o que a gente se deparou que essa serpentina de 7 milímetros ela é mais grossa do que as antigas serpentinas que a gente vinha utilizando. As antigas eram de 5 milímetros por aí. Então a gente teve dificuldade para enrolá-las por ser um material mais grosso. Então agora a gente vai fazer a experiência de deixar ela nesse formato, ó, não está enrolada, ela só fez uma curva aqui, outra curva aqui, 3 curvas, sendo que essa ponta aqui fixa no bico de Bunsen. Serpentina corre por cima, essa parte superior vai estar em contato com o fogo e aqui ela desce. A gente recomenda também fazer uma parte mais comprida aqui embaixo para ter uma zona de dissipação de calor, porque senão o cobre, como ele é um bom condutor de calor, ele vai conduzir muita temperatura até o encaixe com a mangueira. E ali no encaixe com a mangueira pode haver o derretimento dela e pode acontecer até um acidente, às vezes vazar combustível, e isso a gente não quer, né? Então sempre buscar deixar, ou até, você pode até fazer mais entortar mais uma vez aqui para ter um comprimento a mais de dissipação de calor
e assim não chegar a uma alta temperatura na mangueira que a gente vai ali conectar na outra ponta, que dá ligação com o tanquinho de combustível, que é a nossa garrafa PET. Eu acho que eu vou montar aqui só outro. Então está aqui o bico, então utilizando a base antiga. Agora conectando a nossa serpentina, vai ficar nessa configuração. Outro ponto a ser considerado nessa estrutura, quando você for entortar a serpentina, é que essa parte da serpentina que vai absorver calor, ela tem que estar em contato com a chama. Então qual que é a lógica disso aqui? O fogo vai sair nessa parte central, que é de onde sai o nosso combustível. Se ficar sem nada aqui em cima, o fogo vai sair reto e não vai alcançar a serpentina. Mas quando nós colocamos na panela, a chama irá se lateralizar e entrar em contato aqui com a serpentina, aquecendo o álcool que vai estar no seu interior, então produzindo vapor, que é o que a gente vai queimar e que gera a eficiência desse fogareiro. Bom, então por isso é importante que você considere a altura aqui da haste da panela, ela esteja adequada à altura da serpentina. Essa parte aqui que conecta com o bico de Bunsen, então a gente pegou uma peça de aço e deu uma desbastada nas bordas que haviam no interior da serpentina, para que ela abrisse um pouco mais e desse condição de dar um encaixe melhor nessa ponteira aqui, onde a gente fez o desbaste com a lima anteriormente. Então olha só, a gente busca ter aqui uma entrada na serpentina de aproximadamente 1 centímetro, para que assim garanta que não vá vazar álcool, né, por essa ligação. Então, feita a ligação, aqui nós vamos cobrir com o epóxi, a massa de epóxi, para que sele. Então, se ficou alguma fresta, né, entre o encaixe da serpentina e do bico de Bunsen, e aí já vai ser possível a gente estar fazendo o teste para estar acendendo o fogareiro. Vocês viram que eu utilizei os alicates para estar entortando a serpentina, mas é bom que tenham cuidado na hora de entortá-la, que, olha só, vocês podem ver que aqui ficou bastante marcas, de certa forma machucaram aí as paredes dela, que se forçar demais pode estar abrindo um furo e também vazando combustível. Então tem que ir com bastante calma. Dá pra ver que aqui, ó, nesse trecho aqui, eu consegui fazer entortá-la com a mão, então não ficou nenhuma danificação em relação aqui. E também, se você entortar a serpentina, você entortar e desentortar ela muitas vezes pode fazer com que ela quebre. Os metais têm essa característica. Então se a gente entortou uma, duas, três, vai e volta, isso faz com que ele se rompa. Outra peça fundamental para o funcionamento do fogareiro é a gente criar uma base para acendimento dele. Porque ele só começa a funcionar a partir da queima de um pouco de combustível líquido, que vai ficar nessa parte inferior aqui do bico. Então olha só, vai ficar mais ou menos nesse formato. Essa é a peça do nosso antigo fogareiro. Então olha só, vai ficar nessa configuração. Então a gente põe um pouco de álcool líquido aqui, ele vai acender e depois vai aquecer essa serpentina. Depois que essa serpentina estiver aquecida, é que vai realmente funcionar e queimar o vapor do álcool. Então sem essa base, o fogareiro não vai estar funcionando. E o que a gente utilizou para fazer ela? Essa peça é o fundo das latinhas de alumínio, latinha de refrigerante, latinha de cerveja. Essa parte aqui, ó. Então a gente recortou, é esse encaixe. Então faz o corte e obtém essa peça, faz o furo que encaixa aqui sobre o bico. Tudo mais. Aqui também, depois a gente pode estar fazendo uma massinha com epóxi para estar fixando ela e evitar que escorra álcool aqui para a parte de baixo e talvez
pegue fogo na mangueira ou no registro. Mas uma questão que a gente vem notando utilizando o fogareiro anterior foi que essa peça era muito rasa, então ficava muito pouco volume de álcool aqui dentro para acender, e também às vezes acontecia de transbordar ela e o álcool derramar aqui para essa parte de baixo, pegava fogo aí aqui no registro, na mangueira. O que a gente pensou então é utilizar uma peça um pouco maior. O que daria para fazer é da própria latinha, então a gente fazer um corte maior para que ela tenha uma capacidade de combustível melhor. Ou então estamos pensando em utilizar essa própria peça que é do fogareiro novo, que ela encaixa aqui nessa parte superior. Então assim a gente garante volume e também segurança para que não estrague queimando aí, ou também se machuque se queimando pelo derramamento do álcool. A massa de epóxi que a gente utiliza então para selar a ligação da serpentina com o bico de Bunsen é uma massa encontrada facilmente nos supermercados, que você faz a mistura de dois componentes, duas massas, que após elas misturadas e homogeneizadas, elas acabam então secando, endurecendo e até resistem a uma certa temperatura, que no caso aqui é essencial, né, essa resistência. Elas necessitam de quantidades iguais para estarem sendo misturadas. Tem que ir misturando até que ela tenha uma cor só, fique bem homogênea mesmo. E assim garanta que ela não vai ficar com alguma parte dela sem resistência ou que não tenha enrijecido o suficiente. E aí vamos para colocação da massa. Então vamos buscar pôr um pouquinho de massa nesse bico antes de colocar a serpentina. Lembrando que toda a parte superior da estrutura do fogareiro tem que estar colocada. Porque olha só, se a gente colocar a massa antes de colocar isso aqui, depois não tem como encaixar mais, então vai ter que destruir e fazer nova massa, né? Então, se certificar que os componentes estão todos adequadamente colocados no fogareiro. Então, vamos lá, vamos passar um pouquinho de massa nessa ponta. Quando colocarmos a serpentina, ela já envolva um pouco da massa. Encaixa bem. Uma aplicação de massa por toda a superfície aqui. É interessante que na colocação da massa, que se considere o que aqui, a massa faça uma ligação e evite que com a pressão a serpentina venha a se desencaixar. Então a gente tenta colocar até essa parte mais torta aqui, ou até próxima aqui essas dobras do bico de Bunsen, para que ela crie uma capa que realmente mantenha unido essas duas peças. Aqui, pessoal, estou aproveitando também para preencher com um pouco mais de epóxi na base do reservatório do álcool líquido, para já fazer a ligação aqui da serpentina e também selar a ligação desse reservatório aqui e evitar que vazie álcool nas ligações.
Então, modelado certinho, a gente tem que esperar algumas horas para que ele endureça, então aí a gente pode dar continuidade nesse trabalho de montar o fogareiro. Bom pessoal, já está pronto aqui o epóxi, ele já endureceu, passaram-se aproximadamente 2 horas e ele já está bem rígido, acredito que já o suficiente para a gente dar sequência e poder acender o fogareiro. Ainda falta somente a gente criar um bloqueio aqui para não o bico do fogareiro não fazer como se fosse uma espécie de um jato de álcool. O bico está apontando para cima. Se a gente deixar do jeito que está, ele vai esguichar e vai espirrar álcool a meio metro de altura. Então a gente vai colocar um pedacinho de uma chapa de aço para fazer uma interrupção. Então o jato vai bater nessa chapinha e vai fazer com que o álcool permaneça somente aqui dentro dessa bacia, desse reservatório. Então olha só, isso é uma pecinha bem simples, não é de latinha de alumínio, porque tem que ser uma chapa de aço um pouquinho mais rígida, que é mais difícil de entortar, para que ele dê fixação adequada aqui na chaminé do fogareiro. E olha só, eu deixei um pouquinho mais aberto, entortado em forma de V, e aí eu só vou empurrar ele, essa pecinha. Ela tem quase meio centímetro de largura, e então ela vai funcionar como um bloqueio aí para o bico não esguichar álcool. Se ele esguichar meio metro de altura é perigoso, né? Espirrar fogo e causar um acidente. Então dessa peça aqui já estamos prontos. Agora a gente vai para a construção da parte do reservatório e da mangueira que conduz o álcool até o fogareiro. Então a gente tem aqui também o material que a gente já vinha utilizando do outro fogareiro. Essa aqui é uma mangueira utilizada em condução de combustível nos automóveis, então loja de automóveis é onde a gente encontra, onde nós compramos. Aqui uma pequena abraçadeira, essa é uma abraçadeira que a gente solta com a mão, né, mas pode ser outra forma, de outro estilo. Para conectar aqui na outra ponta, onde a gente vai conectar no reservatório, foi feita então uma outra adaptação. Aqui também é abraçadeira com arame. E temos 2 pontos de ligação, um fica conectado com a mangueira. A gente utilizou a própria serpentina, um pedaço que sobrou. Então um pedaço como esse aqui serviria, ó, a gente poderia recortá-lo. E olha só, essa saída da mangueira aqui é um mesmo cano, é o mesmo pedaço. Por quê? Porque essa mangueira ela tem que estar ligada com um pedaço de mangueira que busque o álcool no fundo da garrafa. Então olha só, a ideia é a seguinte, que fique assim, ó, na tampa. Quando a gente ligar o fogareiro, o álcool ele vai ter que entrar aqui do fundo da garrafa por essa mangueirinha, ser conduzido aqui pela mangueira e vir aqui para o fogareiro. Então, aí a própria esse pedaço de serpentina a gente adaptou aqui na garrafa, fez um furo e colocou massa de epóxi, a mesma que a gente utilizou para soldar ali a base do fogareiro na serpentina, né? E outra pecinha aqui que a gente colocou junto na massa é um ventil de câmara de ar. Então o que a gente faz? Nas câmaras de ar, pega uma câmara de ar velha, a gente pode cortar isso aqui fora, ó, e no interior dessa borracha está a parte de aço. Então se você for cortando, você vai ver que vai conseguir tirar somente esse pedaço de aço que tem aqui, e ele que vai ser peça para você estar montando então essa adaptação do reservatório de combustível na garrafinha PET. Então você vai fazer 2 furos, põe um ventil, põe esse pedacinho de serpentina. Então aqui liga a mangueira, aqui liga mais um pedaço de mangueirinha para ir até o fundo da garrafa. E esse aqui é o ventil. Ó, o ventil, a saída dele fica aqui em cima. Por quê? Porque aqui a gente vai prender a bomba, depois que conecta na garrafa. Vai pressurizar então, vai dar pressão dentro aqui da garrafinha. E essa pressão vai fazer com que o álcool entre dentro da mangueira e seja conduzido até o fogareiro. Nós colocamos também uma espécie de uma cordinha de nylon desfiada. Foi uma tentativa de impedir que resíduos do álcool, às vezes vem o combustível sujo,
que esse resíduo possa estar entupindo, interrompendo a saída do combustível aqui no fogareiro. Então é simplesmente um tecido, um nylon, né, que ele obstrui de certa forma a passagem dessas partículas maiores. E olha só, conectando tudo, então, no fundo, aqui a gente conecta no fogareiro. Então a gente apoia bem com a mão aqui na serpentina e vai fazendo o giro. Opa, tem que procurar a abraçadeira antes. O combustível que nós utilizamos é o álcool de postos de gasolina. Já tentamos utilizar o álcool doméstico, mas ele não pega fogo o suficiente para dar uma eficiência bacana aqui no fogareiro. Atualmente os postos não aceitam garrafinha PET para estar abastecendo, então é ideal que tenha uma garrafa específica para comprar o combustível. A gente compra essa que tem o selo do Inmetro, né? E assim garante, tem todas umas questões de segurança que se exige por lei. Agora é conectar a nossa bomba de encher pneu de bicicleta e aí então tentar acender e vamos ver qual que vai ser o resultado. Para acender então a gente vai abrir um pouco o registro. E olha só, aqui por cima a gente tem que ver que tem que ficar uma quantidade de álcool no fundo do reservatório. Só essa quantidade aqui já é suficiente, então no que encher um pouco de álcool, a gente vai acender e colocar a panela. O registro está fechado agora, galera, então a gente vai deixar aquecer primeiro a serpentina e aí depois começar a abrir um pouco mais o registro, porque a gente precisa dar esse tempo do álcool dentro da serpentina se transformar em vapor. Então assim que ele se transformar em vapor, a gente pode estar abrindo mais. A gente já começa a ouvir um barulho diferente, ele começa a soprar o gás. Barulho como esse. Se não colocarmos uma panela sobre o fogareiro, a chama não lateraliza. Então olha só, quando a gente coloca a panela, o fogo ele vai tender a se lateralizar e vai alcançar a serpentina. Então assim que o fogo queimou um pouquinho no reservatório, a gente vai abrindo devagar o registro até que a chama fique num ponto adequado aí para a gente cozinhar. Para desligar, depois é só fechar o registro, que ele também já corta a saída de combustível. Como já vai estar seco o reservatório de álcool, então ele já vai apagar na hora o fogo. Não tem necessidade de fazer como nas espiriteiras, de às vezes cobrir com outro copo de metal para sufocar o fogo e fazer com que ele apague. Aqui é só fechar o registro, tá tudo certo. Ó, a água ferveu rapidinho, mas claro, aqui tem pouca água, mas se nós tiramos a panela, o fogo ele não lateraliza, então ele não acessa a serpentina. Então olha só, ele já começou a dar umas falhadas. Quando a gente retorna a panela, ele volta
a lançar somente o vapor. Eventualmente a gente tem que dar uma bombeada para que se mantenha a pressão, mas com a conversão do álcool da forma líquida para uma forma de vapor, de gás, ele tem uma expansão de volume. Então essa expansão de volume faz com que aumente a pressão aqui dentro do sistema. Que o sistema é o quê? Garrafa, mangueira e serpentina. Então toda vez que o álcool se transforma em vapor, vai dando essa expansão. Então não tem essa necessidade recorrente de estar todo momento bombeando aqui no reservatório. A gente pode notar aqui a movimentação do combustível dentro da mangueira. Isso aqui é uma bolha de ar, então dentro do álcool. E olha só, a gente nota que toda vez que a bolha se movimenta aqui em direção ao reservatório, é sinal que o álcool está expandindo, ele está ganhando mais volume e aumentando a pressão dentro do sistema. É perceptível até pelo som que ele dá uns jatos, né? Que ele vai expandindo e se transformando em gás e queimando. Por uma questão de segurança, é bom observar bem que durante o dia a chama não é tão visível quanto à noite. Então, por algum descuido, às vezes a gente pode achar que não acendeu ou talvez vá colocar mais combustível próximo aqui ao fogareiro. Se certifique realmente que está apagado, porque tentar abastecer o fogareiro enquanto tem fogo aceso, isso pode também gerar alguma explosãozinha ou hastear fogo aí onde a gente não quer. E para você que tem a intenção de fazer um fogareiro desses em casa, também tome muito cuidado, até no lugar que você vai estar manipulando o álcool, porque assim, a gente também foi aprendendo com os experimentos. Então, para até você sentir segurança na hora de estar confeccionando esse material, tome sempre precaução, tem até algum extintor do lado, alguma coisa para estar apagando o fogo, e evitar também que o fogo atinja o corpo, muito fácil queimar as mãos. Então, tomar bastante cuidado, que não é brincadeira. Isso aqui é um equipamento que funciona muito bem, mas também tem que levar a sério, porque pode se tornar algo extremamente perigoso. As maiores vantagens desse fogareiro é que ele pode ser feito em casa, então a baixo custo, e também que utiliza o álcool como combustível, que a gente, pelo menos nas nossas cicloviagens durante o Brasil, encontramos facilmente nas cidades por onde passamos. E em caso de não encontrar álcool nos postos de gasolina, a gente consegue ainda cozinhar com o álcool doméstico, apesar de não ter a eficiência como a gente tem com o álcool dos postos de gasolina. Então, até então, nunca tem nos deixado na mão. Esperamos que tenha ficado claro como é a construção do fogareiro. Se esse vídeo for legal para você, ficou bacana, compartilhe com os amigos, família, deixa seu gostei aí para dar mais força ao nosso canal. A gente está aí junto construindo essa viagem, essa aventura do projeto Expandindo Mundos pelo Brasil. Um grande abraço dos Pernas de Aço e avante!